A história de Ulisses, o vampiro de Curitiba. Sejam muito bem-vindos ao Medo em Pauta. Eu sou Gilberto Farias, trazendo histórias que vão fazer você questionar a realidade. Na escuridão das sombras, entre ruas estreitas e becos ocultos, uma lenda sussurra pelas ruas de Curitiba. Ela fala de um ser enigmático, capaz de despertar medo e fascínio, conhecido como o Vampiro de Curitiba. Os eventos macabros que assolaram a cidade no final do século XIX deram origem a essa lenda aterradora, envolvendo um homem sombrio chamado Ulisses e uma série de assassinatos inexplicáveis. Prepare-se para mergulhar em um conto de terror que desafia a razão. No final do século XIX, em meio à efervescência cultural e transformações sociais na cidade de Curitiba, um capítulo misterioso foi escrito na história. Naquela época, a capital paranaense florescia como um importante centro urbano, palco de um intenso intercâmbio cultural entre imigrantes europeus e a população local. Sob essa atmosfera efervescente, surgiram as sombras que abrigaram a sinistra lenda do Vampiro de Curitiba. Em meio a edifícios imponentes e vielas estreitas, as mentes atormentadas alimentaram a imaginação com boatos sobre o enigmático Ulisses e seus crimes hediondos. Era um tempo de mistérios e inquietação, onde a fronteira entre a realidade e a fantasia se tornava cada vez mais tênue. A origem de Ulisses, o homem misterioso associado à lenda do Vampiro de Curitiba, permanece envolta em especulação. Poucas informações concretas foram encontradas sobre sua vida e história pessoal. Segundo relatos históricos, Ulisses teria chegado a Curitiba vindo de terras distantes e desconhecidas. Sua chegada à cidade coincidiu com o surgimento dos primeiros indícios dos assassinatos que posteriormente seriam atribuídos a ele. Os detalhes dos crimes atribuídos a Ulisses, o suposto vampiro de Curitiba, são arrepiantes e deixaram a comunidade local em estado de choque e medo. Os assassinatos ocorreram durante um período de aproximadamente um ano, entre 1890 e 1891. As vítimas eram predominantemente mulheres jovens, cujos corpos foram encontrados com sinais de ferimentos profundos no pescoço, aparentemente causados por mordidas. A cada luar sangrento, a cidade testemunhava os rastros de uma terrível maldição que pairava sobre Curitiba. Os assassinatos, marcados por uma sequência assustadora, deixavam a comunidade em estado de choque. Rumores e especulações alimentavam o temor coletivo, enquanto a cidade se via imersa em um clima de angústia e incerteza. Os crimes foram todos cometidos durante a noite, em áreas pouco iluminadas e isoladas da cidade. As autoridades encontravam dificuldades para coletar evidências significativas nos locais dos assassinatos, o que dificultava ainda mais a identificação do assassino. Os relatos de testemunhas oculares foram escassos, mas alguns moradores afirmaram ter avistado um homem sombrio rondando as ruas durante a noite, despertando ainda mais a suspeita sobre Ulisses. Entretanto, esses relatos eram vagos e muitas vezes contraditórios, tornando a identificação do criminoso uma tarefa árdua. A brutalidade e o caráter sangrento dos assassinatos abalaram profundamente a população de Curitiba. O pânico se espalhou rapidamente, e muitos habitantes passaram a tomar precauções adicionais, evitando sair à noite e formando grupos de vigilância comunitária. A comunidade local, temendo a existência de um vampiro real, começou a associar Ulisses aos crimes hediondos. Embora os detalhes dos assassinatos tenham sido registrados nos relatórios policiais da época, as investigações não levaram a conclusões definitivas, e Ulisses foi mencionado como um suspeito em potencial. Embora as autoridades tenham feito esforços para encontrar Ulisses e solucionar os crimes, ele sempre parecia escapar de seus perseguidores. Sua habilidade de se mover silenciosamente e permanecer oculto apenas aumentava a aura de mistério e terror ao seu redor. A falta de progresso na resolução dos crimes alimentou os rumores e boatos em torno de Ulisses. Histórias começaram a se espalhar sobre os encontros noturnos com o Homem Sombrio, sobre suas habilidades sobrenaturais e sobre a aura de terror que o cercava. Conforme a lenda se fortalecia, surgiram relatos exagerados e histórias fantásticas sobre os poderes sobrenaturais de Ulisses. Diziam que ele era capaz de hipnotizar suas vítimas e se transformar em morcego para se locomover rapidamente pelas sombras. As descrições de Ulisses variam, mas há relatos consistentes de sua aparência pálida, olhos penetrantes e presas proeminentes. Essas características o levaram a ser associado à figura do vampiro na mente das pessoas. Apesar dos esforços das autoridades e do clima de temor generalizado na cidade, os assassinatos cessaram repentinamente após um último caso que permaneceu sem solução. O silêncio subsequente gerou especulações sobre o destino de Ulisses e sobre as razões por trás do fim abrupto dos crimes. O véu da noite encobriu Ulisses, o enigma enraizado na memória coletiva de Curitiba.
Seu destino permaneceu incerto, assim como as razões por trás do fim repentino dos crimes. Seria ele um predador real ou apenas uma figura sinistra da imaginação coletiva? As ruas de Curitiba, mesmo após tantos anos, ainda guardam segredos insondáveis, envoltos em sombras e especulações. A lenda do vampiro de Curitiba perdura, como um lembrete sombrio de uma era marcada por crimes misteriosos e pelo eterno fascínio pelo desconhecido. Por hoje encerramos por aqui. Tenham sempre cabeças de alho por perto. Mantenham suas estacas sempre afiadas e inscrevam-se no canal para acompanhar mais histórias arrepiantes como essa. Nunca abram as portas para desconhecidos e lembrem-se, o medo está sempre em pauta.